Nós vamos começar a ter em Brasília as discussões sobre o texto do marco legal do combate ao crime organizado. O relator vai ser o secretário da Segurança Pública aqui de São Paulo, licenciado, o Guilherme Derrite. Ele que é deputado federal, se licenciou do cargo justamente para comandar as discussões e a base desse texto que vai ser discutido no Congresso Nacional. Uma legislação contra facções criminosas aqui no país. O Guilherme Derrite está propondo pena de até 40 anos para ações do crime organizado, equiparadas ao terrorismo. Hoje mais cedo ele conversou aqui com a Rádio Bandeirantes e também com a Band News TV durante o Jornal Gente e apontou os crimes que poderão ser enquadrados nessa nova classificação. Ele espera que a aprovação do novo marco legal resulte não só na previsão de penas mais duras, mas também na efetividade do cumprimento dessas penas. Nós criamos no artigo 2A, dentro da lei antiterrorismo, várias condutas típicas: domínio de territórios, explosão de caixa eletrônico, utilização de armamento exclusivo das Forças Armadas, a exploração de atividade econômica, seja de internet, distribuição de energia, mototáxi, água, gás dentro das comunidades. Mas, para além disso, eu estou colocando todas essas condutas típicas previstas no artigo 2A, incorporando elas na lei de crimes hediondos. O que significa isso? Primeiro, nós estamos aumentando. Hoje a punição da lei antiterrorismo, pena mínima é de 12 anos e máxima 30. Eu estou alterando a pena de 20 a 40 anos de prisão. E aí eu tenho as qualificadoras que geram aumento de pena. Se for reincidente, se for líder de organização criminosa, se pertencer ao núcleo dessa organização para participação e elaboração, estou punindo o financiador desses crimes. Se esses crimes forem praticados contra agentes de segurança pública, crianças, idosos ou pessoas com deficiência, há também um aumento de pena. Mas, para além disso, eu coloco e incorporo todas as condutas típicas previstas no 2A, que estão sendo criadas dentro da lei antiterrorismo, dentro da lei de crimes hediondos. E aí a lei de crimes hediondos, que hoje tem uma regra de cumprimento de pena mais severa, ou seja, quem pratica qualquer crime hediondo cumpre no mínimo 40% do regime de cumprimento de pena no regime fechado, eu estou jogando para no mínimo 70% do cumprimento da pena. Aí que está a grande diferença dessa proposta legislativa. Segundo Guilherme Derrite, o projeto reúne várias outras propostas que já existiam do governo e de outros parlamentares. Nessa entrevista ao Jornal Gente, o deputado também destacou a previsão de tratamento penal mais pesado contra lideranças do crime organizado. Nós estamos aproveitando a janela de oportunidade para fazer com que o criminoso, estou restituindo aqui o cumprimento da pena, o instituto do cumprimento da pena no Brasil, porque o Brasil é o rei da impunidade, é o país que a reincidência criminal no estado de São Paulo, alguns estudos apontam 70% de reincidência, inclusive para crimes hediondos, porque ele, se condenado a 10 anos de prisão, 12 anos de prisão, 10 anos vai cumprir 4 anos de prisão. Nós estamos aumentando. E dentro desse rol aí de 20 a 40 anos, o indivíduo vai cumprir no mínimo 70% da pena em regime fechado. Então, podendo chegar até 85% se ele for líder dessas organizações criminosas. Para além disso, os líderes vão cumprir pena direto no sistema penitenciário de segurança máxima federal. Então, o que nós estamos proporcionando também é a desarticulação, o poder de articulação dos líderes das organizações criminosas. Não precisam mais cada estado ficar pedindo para ver se o governo federal vai aceitar. Não, está estipulado na lei. É líder de organização criminosa lá do Ceará, vai cumprir pena no sistema federal. No Maranhão, vai cumprir pena no sistema federal. São Paulo, do Rio de Janeiro e assim por diante. Ou seja, é um encarecimento do custo do crime como jamais foi visto no nosso ordenamento jurídico nos últimos 40 anos. Portanto, a equiparação por lesividade de um ato praticado dentro do artigo 2A com terrorismo, para além disso, acho que a regra do cumprimento da pena e a inclusão dentro da lei de crimes hediondos é a maior transformação dentro do nosso ordenamento jurídico. Ô Zaidan, alguns pontos, né? Do ponto de vista da elaboração do projeto, eu estava lendo alguns especialistas analisando o que está na mesa neste momento, né? Para a gente discutir no Congresso e ver o que vai sair de lá. Alguns pontos ainda com certa desconfiança por parte desses especialistas em relação a esse projeto, a eficácia e a forma como isso pode reverter, de fato,
em ganhos às investigações. Um trabalho muito interessante do Marcelo Godoy, repórter do Jornal Estado de São Paulo, com o promotor Lincoln Gaquia, do Ministério Público de São Paulo, que é o promotor que cuida do PCC aqui no Estado de São Paulo, é ameaçado pelo crime organizado. Foi, inclusive, recentemente desbaratinada uma operação em plano que pretendia, inclusive, matar o Lincoln Gaquia, que analisou pelo menos a base desse material do Guilherme Derrite, apontou algumas falhas que podem enfraquecer investigações por parte da Polícia Federal, do Ministério Público. Ele manifestou preocupações nesse sentido. Do ponto de vista político, Zaidan, indicação do Guilherme Derrite, que gerou uma reclamação gigantesca. O governo ficou irritadíssimo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, pela indicação do Guilherme Derrite, que é o secretário da Segurança Pública do Tarcísio de Freitas, a um projeto que é do governo federal, né? O Derrite, nessa entrevista ao Jornal Gente, disse que a indicação foi baseada em critérios técnicos, na experiência dele com a segurança pública, diretamente com a segurança pública, e disse que não vai polarizar as discussões, Zaidan. Bom, a reação do governo é meio infantil, né? Porque cabe ao presidente da Câmara tomar esse tipo de decisão. Você pode detestar. Agora, cobrar como se fosse o erro de um subalterno, né? Não tem nada a ver. Ele não deve ao governo esse tipo de satisfação, né? E menos ainda se desculpar. Ele pode estar errado ou certo na escolha, mas é um direito que ele tem de fazer a escolha. O Mota, inclusive, depois resolveu dizer essa coisa elementar, né? Que ele escolhe quem ele quiser. Mas mesmo a resposta tem um tom meio infanto-juvenil, né? Assim como a reclamação. O que importa é o que está sendo discutido. O projeto tem de melhorar em muitas coisas, Convec, até porque ele não pode ignorar o crime que é cometido com o uso da internet, crime por meios eletrônicos, e que atinge muitas vezes o Pix, atinge contas bancárias, né? Você tem fraudes e mais fraudes, e golpes e mais golpes. Isso não pode ficar à margem, até porque isso não é feito aleatoriamente. Você tem organizações que trabalham com isso. Aliás, esse tipo de crime tem se tornado, para algumas facções, o grande filé mignon. A principal fonte de ganhos sem tiroteio, sem grandes riscos, tudo feito à distância, sem confronto com a polícia. Isso não pode ficar à margem do projeto. É preciso melhorar. E há uma questão chave. O Derrite está dizendo que não haverá a configuração de terrorismo. Ou seja, você não haverá o estabelecimento de um novo tipo penal, o narcoterrorismo, que já foi usado indevidamente pelo Cury, lá o secretário do Cláudio Castro, né? Ele não pode inventar um tipo penal. Ele está falando oficialmente como secretário do Estado do Rio de Janeiro. Não pode inventar um tipo penal. Isso é ridículo, né? Mas a ideia que o Derrite está dizendo é a que será apresentada formalmente no projeto, é de que haja equivalência na pena. Não configurar diretamente, não criar esse novo tipo penal, evitará o risco de ações externas, né? Porque a classificação como terrorista daria, por exemplo, aos Estados Unidos, pela própria legislação dos Estados Unidos, o direito de ações no exterior sem dar satisfação a ninguém. O Paquistão pode até ter sido consultado ali secretamente, nunca admitiu isso, mas reclamou publicamente da operação que levou à morte do Bin Laden. Não era um protesto contra a ação em si, mas contra o fato de que ela foi feita à revelia do Estado paquistanês, né? E os Estados Unidos não dão satisfação. Eles julgam que isso se enquadra, e é claro que isso pode ser utilizado, inclusive, para ingerência política, como fizeram na Colômbia por muitos anos, com os caras do DEA passeando para lá e para cá, determinando políticas públicas na Colômbia, etc. Então você evitaria isso. E, ao mesmo tempo, se você classifica simplesmente como terrorista, isso passa a ser atribuição da União. O combate ao terrorismo é atribuição da União.
Então você tiraria dos estados uma atribuição que eles não querem perder. Eles vivem dizendo aí que não querem perder a autonomia, que são contra o projeto apresentado pelo Lewandowski, porque coloca em risco a autonomia dos estados. Mas se você configura como terrorismo, vai perder, porque, é claro, passa a ser crime a ser combatido pela União. Ela pode até reivindicar, solicitar a ajuda dos estados, mas o comando das operações passa a ser integralmente da União. E até por isso está sendo evitado. Agora, tem de melhorar. Para isso, existe o Congresso. Não é? O projeto não é algo que você diz sim ou não. Isso vai ser debatido. Haverá emendas, destaques. Você pode melhorar ou piorar o projeto. Esperemos e vejamos o que o Congresso fará, né, meu caro Paulo? Sem dúvida, Zaidan, sem dúvida. A gente vai acompanhar de perto porque é lá que a coisa tem que avançar. Uma coisa é clara, né? O Derrite faz muito tempo que ele trabalha de fato com esse tema e defende de fato mudanças na legislação. Vamos ver o que ele vai propor de fato a esse marco legal e o que de fato vai sair da Câmara. E depois está um longo caminho, né, Zaidan? É Câmara, é Senado, enfim, é muita coisa ainda, muito debate para a gente acompanhar e ver como que vai acontecer essa evolução desse texto no Congresso Nacional.